professor Rodrigo Luiz Oncini. O professor ele é formado em Educação Física, com especialização em Fisiologia do Exercício e Treinamento Resistido na Saúde, na Doença e no Envelhecimento, pela Universidade de São Paulo. Especialização em Bases Fisiológicas e Metodológicas do Treinamento Desportivo pela Universidade Federal de São Paulo. Especialização em Fisiologia do Exercício também pela Universidade Federal de São Paulo, e é possuidor dos títulos de mestre e doutorado em ciências pela Universidade Federal de São Paulo. Ele tem experiência nas seguintes áreas: Fisiologia e Neurofisiologia, com ênfase em Fisiologia do Exercício, e atua nos seguintes temas: Fisiologia do Exercício, Fisiologia do Exercício aplicada à clínica, Fisiologia do atleta de alto nível, avaliação anaeróbia e aeróbia, exercício físico e saúde, exercício físico e qualidade de vida. O professor ele é docente do Centro de Educação Física e Desportos da Universidade Federal do Espírito Santo, na cidade de Vitória, e atualmente, para além dessa função docente, ele tem uma empresa que ele deve comentar com vocês, né? Uma startup sobre envelhecimento. Professor Rodrigo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite de conversar com os nossos estudantes aqui da Universidade Federal de Goiás. Na sala, nós temos a participação de estudantes de 2 programas de pós-graduação. O programa de pós-graduação em Educação Física, da Faculdade de Educação Física e Dança, e o programa de pós-graduação em Ciências da Saúde, da Faculdade de Medicina da UFG, que são os programas onde eu atuo aqui na Universidade Federal de Goiás. Tá bom? Bem-vindo, tem a palavra, fique à vontade para conversar com os nossos estudantes. E aí, pessoal, vocês aproveitem o professor, o conhecimento dele e o tempo dele, que é precioso. Foi uma negociação muito grande ele estar aqui com a gente, tá bom? Então, tá bom. Então, Cláudio, professor Cláudio, muito obrigado aí pelo... Vocês me ouvem direitinho? Muito obrigado. Sim. Aí pelo convite, né? E ainda mais para fazer a abertura do curso. Me sinto honrado aí com essa oportunidade. Bom, eu vou dividir um pouco com vocês da minha experiência, né, ao longo desses anos, no ensino, na pesquisa, mas também, né, atuei na parte prática da educação física, né, trabalhei em academias, né, e depois fui me voltando para a questão do ensino superior, da pós-graduação, e como a trajetória, né, de toda pessoa que se envolve aí com a questão do mestrado, do doutorado, foi a meta, foi prestar um concurso para atuar na universidade pública, né? Bom, eu gostaria então de compartilhar com vocês a minha tela para eu poder dividir uma apresentação que eu fiz. Na medida que vocês quiserem parar para fazer alguma indagação, eu acho sempre interessante, né? Ou senão a gente pode deixar as perguntas para o final, né? Imagino que não será uma palestra que, para não ficar cansativo também, né, que seja mais de 2 horas de duração, né, porque no ambiente virtual a gente, né, carece desse contato, fica mais complicado, né, a gente se prolongar por muito mais tempo que isso, né, pela experiência que a gente tem. Mas para quem se interessar, eu tenho um canal no YouTube, vou postar aqui o link, que aí, né, dentro do processo de reinvenção da atuação docente, né, em meio à pandemia, criei esse canal para dividir as aulas, né, do curso de graduação que eu ministro aqui, nas disciplinas, que são as disciplinas de primeiros socorros e a disciplina de exercício, saúde e envelhecimento, né, que muitas vezes são disciplinas aquelas que nós prestamos concurso para ingressar na universidade, que vez ou outra coincidem ou não com aquilo que a gente atua na pesquisa, né? Então, mas para mim, felizmente, eu consigo, em certa medida, atuar nas 2 disciplinas, enquanto professor da graduação, enquanto pesquisador, tá certo? Então, e nos projetos de extensão também que a gente tem feito aqui e fomentado. Então, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Deixa eu só ver aqui. Peraí, perdão.
tem essa possibilidade aqui? Ah, então, aqui, ó. Vamos ver aqui, só um segundo, por favor. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, professor. Tá. E tá passando? Tá passando. Tá passando, sim. Bom, então vamos lá. A parte ali de baixo, Rodrigo. Oi? Clica ali no ocultar. Ah, tá. Eu já ia fazer isso já. Bom, então vamos lá. Então, como o professor Cláudio disse, né, meu nome é Rodrigo Luiz Vancini, tenho mestrado e doutorado em Ciências pela Federal de São Paulo e atualmente eu sou professor adjunto nível 4, né, e pesquisador da Universidade Federal do Espírito Santo. Bom, o Cláudio chegou a mencionar essa questão, né, da startup. Então, realmente, dentro desse processo de reinvenção, né, na atuação profissional, eu passei a me debruçar nessa questão, né, de desenvolver um negócio tecnológico, né? Então, hoje, a Muvage, né, que é uma marca registrada, ela faz parte do programa de mentoria e de aceleração aqui do Espaço Empreendedor da Universidade Federal do Espírito Santo. A gente não é uma startup ainda, mas estamos trilhando para isso, né? Porque é bem complexo, né? Você tirar enquanto professor numa universidade pública, tirar um negócio do zero, né? Mas a gente tem avançado bastante com essa questão, né, de você usar as ferramentas tecnológicas, né, para você poder melhorar a qualidade de vida, promoção de saúde, educação em saúde da população. Então, para quem quiser conhecer mais também, depois lá no site tem um vídeo, né, atrelado a Muvage, né? E aí depois eu posso passar para vocês, né? Aqui estão os meus contatos também, para quem se interessar, me seguir. Bom, mas vamos lá, né? Vou começar da Muvage, né? Porque a Muvage nasceu de um sonho, né, de criar um negócio, né, associado com aquilo que a gente faz na universidade, porque chega um determinado momento da carreira que a gente fica se questionando, né? Fala assim, nossa, a gente tem publicado os artigos, a gente tem feito as coisas, mas no que isso tem impactado a sociedade, né? Então, hoje, eu tenho cada vez mais trabalhado na perspectiva da pesquisa, né? Com os alunos que eu tenho hoje, atualmente são 7 no total, mestrado e doutorado, para além do artigo científico, a gente pensar no final desse processo, né? Deixar uma solução, um produto, um serviço, porventura vem impactar a sociedade, né? Então, né? E o Brasil, como eu falei para vocês seguem o mesmo caminho e a gente realmente tem que se preparar para esse cenário. Infelizmente, os nossos gestores públicos não têm essa visão e a gente está realmente migrando para um mundo, nosso país aqui, totalmente despreparado para enfrentar as questões de envelhecimento. E vou falar para vocês o que vai acontecer. O que vai acontecer é o seguinte, que hoje, cada vez mais, as pessoas que têm que podem pagar por um plano de saúde privado, vai ficar... Porque veja como que a lógica é inversa, né? Você fica mais velho, o plano de saúde fica mais caro. E na medida que você fica mais velho, fica mais caro e mais caro, o que acontece? A pessoa quando não aguenta mais pagar, vai para o mais barato, e o mais barato, e o mais barato, até chega um ponto que preciso para o sistema público de saúde. Agora, imagina isso num contexto de um país predominantemente envelhecido. O que vai ser, não só do sistema privado, que vai ruir também, mas do sistema público, que vai ter que absorver toda essa população. Então, assim, é extremamente preocupante, gente. Então, veja. Professor, se você me permite fazer um comentário... Pode fazer. Você acha, só para fomentar aqui a nossa discussão, você acha que as cidades brasileiras, elas estão preparadas para fazerem essa mudança de ser uma cidade amiga da pessoa idosa? Eu vou dar um exemplo da cidade que a gente mora, que é Goiânia. Goiânia fez aniversário um mês atrás, 24 de outubro. Aí eu vi uma faixa aqui perto de casa, de um vereador. Parabéns, Goiânia, cidade moderna, 90 anos. Primeiro, eu não sei de onde ele viu essa cidade moderna.
Porque aqui a prefeitura não está conseguindo recolher o lixo da cidade. E quem é da cidade que está aqui na nossa sala sabe do que eu estou falando, né? Um problema com a empresa que recolhe lixo. Goiânia é cheio de buraco nas ruas. Se não tem buraco, tem aquele remendo, é cheio de crepidação. Aí eu fico me pensando, será que os gestores públicos, eles estão pensando nisso? Será que eles têm ciência do desafio que vai se impor? Essa é uma situação. E tem também a questão do desafio previdenciário, que você até comentou, né? Então, de acordo com o estudo do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, dos idosos, das pessoas idosas, menos de 10% conseguem viver com a própria renda. Uhum. Os demais ou tem que continuar trabalhando, o que não tem nada de errado com isso é louvável, se a pessoa quiser e ela tiver competência clínica, fisiológica, etc., mas aí boa parte vive de caridade e outra boa parte também precisa da ajuda da família, dos filhos, etc. Então, quer dizer, né, é um desafio bastante importante, né? E a outra situação que você também comentou é o seguinte, né, os países desenvolvidos, como Japão, Alemanha, Canadá e outros que você mencionou, primeiro eles ficaram ricos para ficarem velhos. Isso mesmo. O nosso país, ele está ficando velho longe de ficar rico. Sem dúvida. Aí eu gostaria que você fizesse os seus comentários, só para a gente estimular aí a discussão, e a Emanuele está até com a mão levantada. Sim, de fato, professor Cláudio, essa é a realidade, né? Primeiramente, né, os políticos, eles fazem uma gestão política, né? Não fazem uma gestão técnica, né? Então, na minha visão, assim, tirando as paixões, né, e olhando tecnicamente a situação, precisa realmente de uma gestão de profissionais ali, técnicos, que vão enxergar a importância, né, que vão entender, né, a projeção desse cenário, o que vai acontecer e o quanto que essa mudança ela precisa ser rápida. Eu acho até estranho, né, porque deve ter, claro, né, não estou lembrando aqui, mas economista, porque basicamente o nosso país ele é gerido por advogados, por economistas, mas muito pouco por administradores e outras profissões que estão envolvidas, né, quando você pega na questão política. Então, assim, os economistas, como são ouvidos, né, muitas vezes aí pelos gestores, têm que se posicionar com relação a isso, porque senão o que vai acontecer realmente é que a gente vai ter, assim, uma arca de Noé, onde algumas pessoas vão subir e as outras, infelizmente, vão morrer afogadas, né? Então, historicamente, se a gente pensar no Brasil, infelizmente é isso que vai acontecer, porque esse planejamento, assim, como você falou, cidades esburacadas, cidades que não tem calçada plana, cidades onde você não consegue acessar. Como é que você vai falar uma pessoa praticar atividade física se ela não consegue nem se transportar do bairro para o setor onde tem atividade física, ou se onde pratica atividade física é distante da cidade dela, né? Sem política pública consistente, né? Um exemplo clássico disso, né, são as academias populares, né, que a gente já fez trabalho científico com isso, que, assim, é uma política pública interessante de qualidade de vida, de envelhecimento e tal, mas é uma política pública parcial, porque o equipamento fica sozinho lá. Quem que usa, né? Basicamente são os pombos, né? Os pombos, às vezes as crianças, um ou outro. Então, olha, o desafio ele é enorme, mas a gente que está participando aí desses fóruns e vendo as coisas acontecerem, se não houver uma pressão forte, né, dos profissionais que trabalham, né, com essas questões, os profissionais técnicos, né, realmente a coisa vai de mal a pior, sem planejamento, sem direção, sem conhecimento de nada, né, só com falas assim isoladas, né, e a coisa realmente a gente realmente vai sentir os efeitos, todos nós vamos sentir esses efeitos, entendeu? Então, e aí por isso que a gente tem visto, né, eu participo de alguns grupos de envelhecimento, né, que tem profissionais assim bastante renomados assim no Brasil e até no mundo, que muitos deles eles estão se envolvendo assim, entre aspas, né,
com a política, né, tendo esse diálogo com a política, com políticos, né, simpáticos às causas, porque senão não consegue fazer nada, entendeu? Infelizmente, essa é a realidade. Você não consegue implementar nada se você não tiver um político que é simpático àquela causa, entendeu? E aí o profissional técnico que tem um bom propósito, ele precisa se envolver com isso, né? Porque senão realmente a coisa vai ficar péssima, mas não é péssima porque o pessoal fica falando assim, comigo tá tudo bem. Não, é péssima para todo mundo mesmo, né? Entendeu? Tá ok, muito obrigado. Emanuele, por gentileza, pode abrir seu microfone. Então, eu queria só falar a respeito que eu trabalho na área da saúde, na área terciária, né? Eu acho que na atenção primária é mais fácil a gente ver algumas ações, mas eu acredito que existem políticas públicas, existem estratégias, inclusive a década do envelhecimento saudável, que é da OPAS e da OMS, né? Organizado pela OPAS e OMS. Eu só acho que falta a implementação, como o professor disse. Apesar de existir essas políticas públicas, elas não são bem implementadas. A gente não vê na ponta, a gente não vê no nível terciário essas implementações das políticas, mesmo elas existindo no papel. Exato, é isso mesmo. Essa também é a realidade, né? No papel é muito bonito, né? Mas do ponto de vista de colocar em prática e de fazer aquilo se perpetuar, que é o que na verdade, não é que nem é dificultoso, é que não é realizado mesmo, né? As pessoas deixam, né? Fazem a política, né? Conseguem o que querem, né? De acordo com seus objetivos, muitas vezes pessoais, né? E depois deixam aquilo de lado sem uma política efetiva de Estado, né? Que dê uma continuidade realmente, né? Às questões. Então, essa margem aí de manobra, né? Para organizar um país, a gente vai estar perdendo, e rapidamente, entendeu? Sobre todos os aspectos, né? De acesso a emprego, questão de envelhecimento, né? E tantas outras coisas. Só que agora a questão que a gente está, como assim, na história, assim, a gente estava, sei lá, 10 quilômetros longe do abismo, né? Hoje a gente está meio que, tipo, uns 900 metros, entendeu? E cada vez mais perto, e só que mais rápido, entendeu? Então, isso realmente vai ser muito ruim, gente, para todo mundo. Se você me permite, professor, e agradecendo a participação da Emanuele, as políticas existem, né? Mas as políticas sem as pessoas, né? Tem que ter gente para implementar a política, né? O exemplo que eu dou é a questão do SUS. Se a gente lê aí a lei do SUS, que criou o SUS, no papel o SUS é maravilhoso, né? Mas a gente sabe, né? Tem locais que funcionam melhor, outros locais não funcionam tão bem, tem locais que não funcionam, né? Porque uma política precisa de pessoas, né? Precisa de pessoas, de concurso público. Às vezes tem um concurso, mas o servidor não está tão interessado em implementar aquilo, né? Que ele precisa fazer, enfim... É uma discussão que vai longe. Por isso que a gente precisa, né? Igual eu converso, tenho aqui alunos, né, que trabalham nesses programas, né, vinculados ao SUS de atividade física, né? E aí, muitas vezes, o que eles... Tem o Leonardo, você conhece, né? Que é do SOI, né? Ele é gestor do SOI. Ele fala assim, olha, eu vou fazer aqui, né? Ele fez mestrado, fez doutorado. Muitas vezes vai fazer, ele faz, mas ele pensa da seguinte maneira: eu faço, né, aqui a pós-graduação, mas eu tenho que dar uma devolutiva para o meu serviço. E a devolutiva para o meu serviço qual que é? Eu consegui delinear uma política pública que funcione, entendeu? Então, ou seja, se a gente tiver cada vez mais profissionais que estão nos serviços, né, que vão conseguir lá dentro gerar essas políticas, né, de alguma maneira, isso pode, de repente, se tornar um pouco mais eficiente, entendeu? Do que é hoje, né? Ele, por exemplo, tem essa visão, fala, olha, eu vou fazer meu trabalho aqui, que eu posso fazer para minha carreira, eu vou ganhar um pouco mais de dinheiro, não sei o que lá, mas eu vou também criar a partir desse trabalho que eu estou fazendo aqui, gerar uma política pública. Por isso que eu falei para vocês, gente, essa questão que eu falei no começo da startup, né? É quando você
que a startup, o que ela me chamou a atenção, né, esse meio, né? É que são empresas, não é uma empresa em si, não, mas startup é uma instituição que ela tem um propósito, resolver uma dor específica da sociedade, né? Então, e aí a startup, ela trabalha muito com a questão da pesquisa, né? É uma instituição em mudança constante, que tem pesquisa envolvida. Então, isso eu falei, nossa, parece muito com aquilo que a gente faz na universidade, e talvez se eu tentar vincular o que eu faço na universidade hoje, né, que é pesquisa, com alguma coisa que o pessoal, com aquilo que se faz na prática, eu tentar entregar alguma coisa para a sociedade, talvez eu consiga solucionar algum problema que hoje em dia eu não consigo solucionar. E por que isso é importante? Porque quem está solucionando o problema hoje, fala que está solucionando e não está solucionando. Então, hoje, pesquisa, isso eu percebi nesse meio principalmente. Esse pessoal desse meio das empresas, até de startups, fala em pesquisa como um nome bonitinho, que virou moda, que é politicamente correto, mas quem faz pesquisa de fato mesmo não está lá na ponta. Né? Eu sei disso porque uma vez eu fiz uma mentoria com um cara que ele fez para mim, que tem 1 milhão de seguidores lá no YouTube, ele falou, vocês da universidade, vocês são muito melhores do que os profissionais que estão aqui no mercado, mas vocês não sabem se comunicar com a sociedade. Então essa fala para mim calou fundo ali, né? Falei, poxa, e hoje a gente vê, né, o quanto de pessoas que às vezes ocupam esses espaços, vão falando um monte de coisa que muitas vezes vai, no nosso caso, né, prejudicar a saúde das pessoas, e as pessoas estão escutando muito mais essas pessoas do que nós que estamos ali, né, estudando, tentando, né, realmente proporcionar o que é de melhor, né, para as pessoas, né. Não que não tenha pessoas ali, né, que não queiram fazer, né, proporcionar o melhor para as pessoas, mas a gente está ali, está estudando, está pesquisando, né, quer construir um produto baseado na pesquisa, testado, né, entendeu? Então, é mais ou menos nesse caminho aí. Posso continuar? Mais alguma pergunta para o professor? Mas esse é um assunto que não esgota, gera indignação, que é normal, todo mundo, na discussão, todo mundo é importante, cada um no seu setor, mas é aquela coisa, né? A gente precisa se movimentar no nosso quadrado para poder... por isso que eu falo, a startup me chamou muita atenção, porque o Brasil, né, em geral, precisa assim, olha, qual que é a dor desse serviço? É essa. Tem várias dores, né? Então vamos começar a partir dessa, essa. Vamos tentar resolver isso? Vamos. Beleza, resolvemos isso. Qual a próxima? E aí, basicamente, você vai tentando fazer isso, talvez isso, no médio e longo prazo, você vai melhorando, né, os serviços, né? Ou seja, tem que partir de nós mesmos enquanto sociedade, entendeu? Essa é a realidade, né? Inclusive, vou contar uma outra experiência que eu tive para vocês. Quando eu estava nesse meio das startups, eu participei de um evento, né, que é mundial, né? E aí, assim, uma empresa aqui do Brasil, aí tive a oportunidade de assistir palestras de pessoas de vários setores, né? E aí teve um cara, só para você ter uma ideia, né? O cara que estava dando a palestra, e aí é bom a gente aprender com pessoas de vários setores, né? Esse cara aí, que eu esqueci o nome dele agora, eu sei que é o 3º maior investidor do Vale do Silício lá. O cara conversou com o Barack Obama, o cara estava lá falando a palestra ao vivo lá dos Estados Unidos e tal, e eu fiz a minha pergunta lá, tinha o chat lá em inglês, eu fiz em inglês, e aí, por uma ironia ou não do destino, fizeram a minha pergunta, e eu perguntei assim, falei, olha, professor, né, que ele é um professor, acho que era de Harvard, não sei de onde que ele é, professor, é o seguinte, será que a nossa sociedade hoje, a política sempre teve aí ao longo da história, né, e no geral parece que a política, ela mais atrapalhou do que ajudou na evolução da sociedade. Talvez a gente precise de mais técnica e menos política hoje. E aí ele falou assim, quem fez essa pergunta? Rodrigo, é o seguinte, os políticos, ele falou, veja só, esse cara que é um cara bilionário, não sei o quê, e conversou com o presidente, blá, blá, blá. Os políticos, Rodrigo, eles vão estar lá sempre para atrapalhar a gente.
monte a sua empresa, a sua startup e os derrube. Foi o que ele falou, foi a frase dele, entendeu? E aí eu falei assim, caramba, esse negócio realmente, ele fez uma fala dura, né, em cima disso, né, e de fato, infelizmente, o que a gente observa é isso, né, a gente não queria, né, que fosse dessa maneira, mas é isso que a gente observa. Mas vamos lá. Quando a gente fala, né, do envelhecimento ainda, né, eu gosto muito de citar esse exemplo dos alunos, né, qual que é o cenário da academia de musculação atual e o cenário do futuro? Eu sempre falo isso para os meus alunos. Olha, da academia que você frequenta ou você trabalha, vai batendo a foto da sala ao longo de 5 anos, 10, 15, 20. O que você vai observar? Que provavelmente você vai observar cada vez mais pessoas de cabelos prateados, né? Lá naquela academia, na sua academia. E por que cabelos prateados, né? Porque você pega no inglês, a economia vinculada à população idosa é chamada Silver Economy, que é justamente economia prateada. E na questão da economia prateada envolve vários setores, inclusive o setor da saúde. E quando a gente pega a economia prateada, é uma economia que movimenta bilhões de dólares, porque no geral, não é o caso do Brasil, mas no geral, em outros países, é a faixa etária que tem um poder aquisitivo maior, que é mais estável, que sabe escolher os produtos e tudo mais. Então, além da saúde, eu aprendi um outro universo, né, de um público que sempre vai querer um cuidado e um carinho especial com relação àquilo que você faz, né? Eles realmente são clientes diferenciados. Se você conseguir ganhar a confiança dos 60 a mais, dificilmente ele vai perder a confiança em você, e é um cliente, entre aspas, que você vai ter por toda a sua vida, né? Mas é uma coisa interessante da gente mencionar, né? Essa fala que a gente cada vez mais vai ver essas pessoas ocupando os espaços. E aqui, para mostrar, né, que também, além do físico, né, a questão do cérebro, né, que eu falei, era para ter falado na figura anterior, mas coloquei aqui. Então, se a gente pegar aqui o cérebro, né, do jovem, da pessoa idosa, só ilustrando aqui, ó, a pessoa com 25 anos saudável, a pessoa com 80 anos já com processo de perdas cognitivas, né, você vê que começa a ficar mais pretinho aqui, né, começa a ter espaços, né, e o exercício realmente ele pode melhorar essa situação, né. Digamos que o envelhecimento é mais ou menos isso, né, do cérebro, né, é uma árvore, e essa árvore ao longo do processo ela vai perdendo as ramificações, ela vai ficando menos hidratada, vai ficando mais seca, mas é aquela coisa, será que precisa ser assim? Né, o exercício físico ele pode minimizar essa situação. Se a gente pensar na importância da prática da atividade física durante o processo de envelhecimento, né, em poucas palavras é o seguinte: a atividade física não reverte, porém desacelera. Então, assim, cada uma dessas situações que eu coloquei aqui para vocês daria uma aula em separado, né? A gente poderia fazer uma aula de sarcopenia, uma aula de osteoporose, uma aula de Alzheimer, uma aula de acidente vascular cerebral, uma aula de doenças cardíacas, mas no geral, se a gente pegar uma fórmula, né, geral que as pessoas que se exercitam resistem muito melhor ao processo de envelhecimento, mantendo por muito mais tempo a imunidade, que é algo bastante importante, né? O envelhecimento, ele te coloca numa situação de imunossenescência, né? O seu sistema imunológico fica mais em baixa e aí te predispõe a desenvolver uma série de doenças, né, associadas aí com essas condições que eu mencionei para vocês, o que muitas vezes vai culminar com o aumento da morbidade, né, dessa pessoa, né, que é o envelhecimento já com patologias, né, e, consequentemente, acelerar o processo de morte. Infelizmente, hoje, o que mata uma pessoa durante o processo de envelhecimento? Em geral, é a falha de um órgão. A pessoa morre porque o cérebro falhou, porque o coração falhou, porque um determinado órgão falhou, né? Quando não é uma doença como câncer, por exemplo, né? Que é uma doença de envelhecimento, que muitas vezes pode atingir vários sistemas, né, fisiológicos.
Mas aí, só a título de curiosidade, as crianças que nascem hoje parece coisa de filme, né? Tem uma expectativa de vida, inclusive, de poder chegar até os seus 150 anos. Isso justamente por conta disso, né? De que as pessoas hoje morrem porque o coração falhou. Então, olha, falhou o coração, a gente pode substituir esse coração. Falhou o rim, a gente vai substituir esse rim. Falhou o pulmão, vamos substituir esse pulmão. Então, quer dizer, meio que um Frankenstein que vai prolongando o processo de envelhecimento. Então, isso já é possível, né? Com os avanços tecnológicos, hoje, a gente tem empresas, por exemplo, né, que já fazem impressão 3D de órgãos, né, que é uma das grandes dificuldades de transplante é justamente a falta de órgãos compatíveis. Hoje você já tem empresas que fazem a impressão 3D desses órgãos a partir de tecido biológico, entendeu? Então isso cada vez mais vai avançar absurdamente a medicina e na próxima década a gente vai ver coisas assim que, assim, inimagináveis, vamos colocar dessa maneira, né? E aí uma coisa que é importante, né, o quanto que a atividade física, né, porque quando a gente fala de bem-estar, a gente está falando de bem-estar físico e bem-estar mental, né? Então, veja, a atividade, que é uma das grandes questões. O que acontece quando a gente vai envelhecendo? A gente perde muito da nossa motivação intrínseca e extrínseca. A gente perde realmente a vontade de fazer as coisas. Você pode observar, muitas das pessoas mais velhas, elas têm um físico bom, mas vai entrando num ciclo vicioso de inércia, de falta de atividade física, muitas vezes por condições mentais, por condições psiquiátricas, por condições de falta de um motivo para a ação, né? Falta de motivação. E, consequentemente, né, mantendo a saúde do cérebro, você vai manter em dia, né, a sua cognição, vai diminuir o nível de ansiedade e depressão, né? Que são doenças que muitas vezes acometem as pessoas idosas, principalmente com a questão do isolamento social. Então, na pandemia, por exemplo, o idoso ficou isolado socialmente. Se você vê a literatura científica, os estudos de isolamento social da população idosa, eles são muito antes da pandemia. Esse isolamento ele já existia. O isolamento social ele só foi agravado durante a pandemia. Então, se você colocar social isolation e aging, você vai ver estudos lá de trás, falando do isolamento social da pessoa idosa, o quanto que isso prejudica, o quanto que isso eventualmente pode diminuir nível de atividade física, e quanto isso piora uma série de fatores aí, né? E, consequentemente, vai tornando essa pessoa mais vulnerável a uma série de doenças aí, né? Que são associados não só pela questão da falta são associados com o desuso físico e mental, que é um outro termo que a gente usa. A gente pode falar da prática de atividade física, mas a gente pode falar de algo bastante importante, que é o desuso físico e mental, que muitas vezes a gente vai se colocando durante o processo de envelhecimento. A gente não estimula nem o nosso físico, nem a nossa mente, e, consequentemente, isso vai colocando a gente num risco maior de desenvolver uma série de doenças. Alguém quer perguntar alguma coisa? Professor, é o Darley aqui. Quando você fala desses benefícios da atividade física, você está querendo dizer atividade física no geral, por exemplo, varrer uma casa, ou você está falando do exercício físico? Isso eu vou chegar lá já também, né, dos conceitos, né, do que é atividade física, exercício físico, treinamento físico, esporte. Então, hoje em dia, dado o nível, né, é lógico, né, quando a gente fala, né, de um programa estruturado, né, de atividade física, né, de exercício físico, né, que é o termo mais correto, né, obviamente, se a gente pensar na relação dose e resposta, né, os ganhos vão ser maiores. Mas quando a gente fala do ponto de vista da saúde pública, né, gastar calorias no dia a dia através da prática de atividade física, seja laboral, seja de lazer, seja na academia, né, organizada, tudo conta, né? Tanto é que hoje, dado essa questão da inatividade física e do comportamento sedentário ser tão prevalente, hoje já se fala, na verdade, do seu dia a dia, não só de fazer atividade física, mas de quebrar a rotina de comportamento sedentário, né? Então,
Tanto é que aqueles, né, quem tem um reloginho, né, o smartwatch, ele tem reloginhos lá que ele fala, ó, você está muito tempo parado, é hora de se movimentar, justamente já com essa perspectiva de quebra, né, dos comportamentos sedentários. Mas, assim, é claro, sim, que, obviamente, o benefício, ele segue uma lógica dose e resposta, né? Quanto mais, né, melhor, mais benefício você vai ter. Pode perguntar. Professor, eu sou o Ramon e peço até desculpa por estar com a minha câmera desligada, porque realmente hoje eu tive um problema aqui. Não, tranquilo. Mas primeiramente eu quero agradecer pela exposição, tema muito relevante, muito interessante também, pelo menos para mim, já nesse início, umas quebras de paradigma, de repente algo que a gente ouve, que se dissemina, mas com a sua fala, pelo menos para mim, tem contribuído muito. E na verdade, para além dessa parte conceitual que você disse que vai explanar no decorrer da aula, eu gostaria de saber se existem evidências a respeito de programas de exercício físico em comparação com idosos que engajam em atividades esportivas. Por exemplo, para além daquela prática ali da musculação 2 vezes da semana, vai no Pilates 1 ou 2 vezes, se quando ele começa a fazer uma corrida de rua, por exemplo, conseguiu entender? Entendi. Bom, Ramon, bem interessante sua pergunta e coincide justamente com algo que a gente começou a estudar aqui no nosso laboratório, né? Então, a gente está estudando atualmente, né, implementando aqui no estado, uma modalidade que chama Walking Football. E a nossa perspectiva é justamente essa, né? A gente está trabalhando hoje numa perspectiva alinhada com a literatura, né, da chamada em inglês Sports for Health, né? Então, por que não, né? Além da gente, do que é recomendado tradicionalmente para a população 60 a mais, né? A caminhada, a hidroginástica, a musculação, que são atividades extremamente importantes, cada um com a sua importância, né? Por que não a gente usar outras modalidades, o esporte, a corrida de rua, que são outras atividades aí que, né, esportivas ou não, que com caráter esportivo ou não, que podem ter benefícios, né, e para a pessoa idosa. E de fato, né, a gente estudou no nosso laboratório, né, numa dissertação de mestrado e tá retomando agora novamente, né, que são os atletas masters idosos como um modelo bem sucedido de envelhecimento ativo. Então a gente tem trabalho, né, que a gente fez com corredores e indivíduos pouco ativos, né, onde a gente mostra que esses indivíduos que fazem atividades competitivas e esportivas, no caso a gente estudou maratonistas, eles têm níveis de qualidade de vida, níveis de capacidade funcional, de força muscular, maiores, né, do que sujeitos menos ativos. Isso pode parecer óbvio, né, mas para a gente que estuda envelhecimento ativo, não só do ponto de vista do ser fisicamente ativo, mas do ponto de vista da visão da Organização Mundial da Saúde, que eu vou falar posteriormente, aí para nós é interessante porque a gente começa a buscar qual que seria um modelo de envelhecimento ativo que envolve não só atividade física, envolve acesso a serviços de saúde, envolve lazer, envolve trabalho, envolve uma série de coisas que anteriormente não tinha essa visão. Eu estudava só a questão, olha, ficava muito na fisiologia, que é importante, claro, mas hoje eu percebo, nossa, como é que eu vou falar de fisiologia se eu tenho ainda que resolver outros problemas? Por exemplo, eu tenho que resolver a nutrição desse idoso, eu tenho que resolver cuidar de uma determinada limitação física desse idoso. Como é que eu vou falar da atividade física se ele tem um problema que vem antes disso, entendeu? Então a gente está estudando esses atletas, né, como um modelo não só de prática esportiva, mas como de vida mesmo, né? Olha, como é que foi a história desse sujeito, né? O que ele fez ao longo do processo dele, né, para que ele chegasse numa idade mais avançada, com uma capacidade funcional tão exuberante, comparado com aquela outra pessoa que tem a mesma faixa etária dele, só que tem um nível de capacidade funcional tão baixa, entendeu? Então a gente está... Essa pergunta é muito interessante. De fato, é uma área, assim, extremamente interessante, né? Essa do esporte, dos atletas masters. Não tem muitos estudos ainda, né? É uma área muito a ser pesquisada, né? Até porque você, no mundo, aí você deve ter por volta aí de uns
vamos colocar aí, entre 50 a 100 mil atletas masters, né, com 60 ou mais anos, o que é pouco, né, se pensar mundialmente falando, né, mas é uma área que tem contribuído bastante para o avanço da gerontologia, né, porque realmente, né, você vai estudar um modelo, né, o que torna uma pessoa tão independente e o que torna a outra tão dependente. Aí você estuda, vamos estudar a questão da imunidade, a questão da qualidade de vida, a questão cerebral, a questão tudo, né, para fazer os comparativos, né. Respondi a sua pergunta? Respondeu sim, professor. Além ainda, muito obrigado. Legal. Deus. Bom, e aí, veja, e aí, gente, obviamente, o que nós temos? O envelhecimento, como eu falei para vocês, ele é um processo, ele é uma trilha, uma jornada que a gente vai seguir. Digamos aí, né, a gente está lá, a seta de entrada, o input é o envelhecimento, a gente tem uma caixa preta ali a ser explorada, que a gente não sabe o que tem dentro, que é o nosso, né, o nosso organismo, né, então um processo que a gente vai ter que passar de várias situações que vão ocorrer aí no nosso organismo ou fora dele, né, que a gente vai controlar ou não vai controlar, mas no final das contas esse processo, ele é o resultado final de escolhas, mas também de oportunidades. Então envelhecer bem, gente, é oportunidade. Não é só falar aquele fulano, não é só botar o dedo na cara da pessoa e falar assim, olha, você não envelheceu bem porque você não quis. Não, porque a maioria das pessoas não tem oportunidade de envelhecer bem. Ó, imagina, a gente vive na região sudeste, vocês vivem na centro-oeste, né? Vive na região sudeste, centro-oeste, mas se a gente pegar a região norte e nordeste, tem algumas cidades, né, brasileiras que têm longevidade de aqui no Espírito Santo desde 2013. A média de longevidade aqui no Espírito Santo, né, em Vitória principalmente, né, é por volta de quase 80 anos, é a segunda no Brasil, mas se você pegar lá a região do Maranhão, é 70 anos. Se pegar algumas regiões do Maranhão, 50 anos. Olha só, vê se pode. Aí você fala de uma reforma de previdência, 62 anos, como é que o cara não vive nem até os 60 anos? Como é que a maioria? Então é bem complicado mesmo. Então é oportunidade, e a minoria tem oportunidade. É que muitas vezes a gente vive numa bolha e não consegue enxergar isso que está acontecendo com a sociedade, que muitas vezes é possível de enxergar quando a gente tem contato ali no serviço de saúde pública, quando a gente vê aquelas realidades assim terríveis muitas vezes. Mas o que a gente tem é mais perguntas do que respostas, né? De como ser bem sucedido. Muito embora a gente tem sempre um Globo Repórter que fala, olha, os idosos, né, onde vivem, o que comem, como se reproduzem, né, o que eles fazem, né, por que eles têm uma longevidade tão grande em relação aos outros. Naquela cidade eles consomem o vinho, naquela outra. Lógico, isso influencia, mas são outras coisas. Não tem um elixir ali que vai te garantir que você vai chegar em idades avançadas com boa qualidade. Pode ser que você faça tudo certo e dê tudo errado. Pode ser. Acontece muitas vezes, né? A pessoa fez tudo certo, mas deu errado. Então, assim, mas para quem faz certo, a chance de aquele envelhecimento ser bem sucedido, ela é muito maior, né? Mas escolhas positivas versus negativas interferem. Mas a genética, ela interage com os fatores ambientais. Não é à toa que tem, né, essa disciplina que é a epigenética, que estuda o quanto as agressões ambientais vão, elas participam, né, na manifestação, né, na ativação de certos genes, de certas proteínas que vão estar associadas com determinadas doenças. Mas é um balanço de tudo isso. Aí nas agressões ambientais, né, nessa balança sua, tem inatividade física, tem má alimentação, tem tabagismo, tem consumo exagerado de álcool, tem vício em drogas listas ou ilícitas, tem estresse emocional, tem cirurgia, tem poluição, tem sono ruim. Então imagina, tudo isso são os aspectos negativos. Na medida que isso tem um efeito cumulativo ao longo de todo o processo,
os efeitos do envelhecimento vão ser percebidos. Aquele envelhecimento vai ser acelerado. Não é à toa que você chega e observa e fala, oh, nossa, olha só aquele maratonista, né? Como ele tem aquele aspecto do indivíduo mais velho. De fato tem mesmo, porque o nível da atividade física é tão exagerado que ele chega até a envelhecer a pessoa, né? Porque ultrapassa a dose que é considerada terapêutica e entra realmente numa faixa de overdose, né? De atividade que vai culminar, né? Com aquele fator ter impactos negativos naquele organismo, tá certo? E aí, se a gente pegar o envelhecimento, nós temos várias definições de envelhecimento. Uma delas é a definição de envelhecimento biológico, que é uma definição bastante interessante porque ela fala o seguinte, que nós temos que é a diminuição da nossa capacidade de adaptação para a realização das atividades da vida diária, diminuição da nossa funcionalidade. Basta nós observarmos essa figura ao lado, uma pessoa, né, com 60 ou mais anos, que tem algum nível de fragilidade, alguma morbidade, né, tentar subir e descer um lance de escadas. É extremamente complexo. A pessoa tem um nível de capacidade, já manifesta um nível de capacidade funcional baixo para realizar essa atividade, o que vai predispor ela a uma série de questões como cair da escada, ter uma fratura, o que vai piorar ainda mais esse quadro, né? Então, veja, a capacidade funcional é um marcador muito interessante do processo de envelhecimento. Então, você não precisa fazer testes tão complexos para avaliar a qualidade do processo de envelhecimento. Se você fizer baterias de testes de capacidade funcional, que tem algumas aí por aí, né? Com esse marcador, você já vai conseguir ter uma noção de classificação se o nível de capacidade funcional daquela pessoa está bom ou está ruim. E isso já é um marcador. Eu sempre falo assim, meus pais, obviamente, eles têm mais de 70 anos, eu sempre falo para eles, olha, na medida que vocês perceberem que vocês estão, a mobilidade física de vocês está diminuindo, liga o sinal de alerta e tenta aumentar essa mobilidade física, porque você ficar parado você acelera o processo de envelhecimento e a sua chance de manifestar uma série de morbidades, ela só aumenta. Então, a falta de movimento, ela é um marcador clássico, né, de que aquela situação ela está se degenerando e se você continuar naquilo, ela vai degenerar rapidamente. É só você pegar, por exemplo, um sujeito que faz uma cirurgia e precisou ficar acamado. Ele vai se ficar muito tempo na cama, né, ele vai perder massa muscular numa proporção tão grande e de forma até rápida, a ponto de ele não conseguir ficar de pé, se levantar. E aí, a partir do momento que ficou deitado, para ficar sentado fica difícil, e para ficar de pé fica difícil, e para andar ainda mais difícil, tá certo? Então, a gente não pode cair nessa armadilha. E muitas vezes, gente, pensar a coisa de forma simples, igual assim, eu tenho, né, na família, tem uma tia que ela tá acamada, aí vieram perguntar para mim, ó, que tipo de exercício ela faz? Olha, faz simples com ela, ó, bota ela sentada na cama e ajuda ela só sentar e levantar da cama. O começo vai ser assim, o exercício só vai ser esse, não torna complexo, senão ela não vai conseguir. Então é só isso, ó, senta ela e ajuda, segurando na mão dela, ela sentar e levantar, sentar e levantar. A primeira semana vai ser difícil, a segunda, a terceira, e aquilo vai melhorar. Talvez ela consiga ficar de pé novamente, talvez ela consiga andar novamente, né? Entendeu? Começa uma coisa mais simples. E aí, ó, uma coisa que é interessante, né, que eu falei até anteriormente, nós começamos a vida com uma baixa capacidade funcional e terminamos a vida com uma baixa capacidade funcional. Então, observa aqui esse gráfico que a gente mostra o seguinte, né, a nossa capacidade funcional lá do bebê, ela é bem baixa, assim como numa pessoa idosa com limitações e com incapacidade física. Na medida que a gente vai passando a idade, aí por volta dos 30 anos, dos 20, 30 anos, a gente tem o pico, né? Mas aqui, ó, aqui já a gente vai ter pessoas que têm um pico maior do que as outras,
provavelmente aquelas que tiveram bons hábitos de vida, e aí, na medida que isso vai passando, né, a gente vai tendo por volta aí dos 40 até os 50 anos, uma relativa manutenção dessa capacidade funcional, e o interessante é manter ela mais alta possível por mais tempo que você puder, mas aí vai ter um momento que não tem jeito, gente. Ela vai cair, só que quem não tem bons hábitos e não faz atividade física, a queda é mais rápido, né? Quando chegar em idades mais avançadas, vai ter dificuldade, né, de realizar as atividades da vida diária, vai ficar dependente de outras pessoas, vai precisar de cuidador, vai precisar de reabilitação, né, que é a pior coisa que pode acontecer para uma pessoa, precisar de cuidados. E aí entra um outro parênteses que eu queria fazer para vocês. Cuidadores. Hoje a gente tem, no futuro é bem provável que não tenhamos cuidadores para cuidar de nós mesmos. Por quê? A média mundial de nascimentos hoje, ela é menos de 1. Tem pessoas que não têm filhos, né? Então, quer dizer, antigamente o que acontecia? As famílias eram grandes, os irmãos mais novos cuidavam dos mais velhos. Isso aconteceu na família da minha mãe, por exemplo. Meu pai, filho único, já, mesmo sendo daquela época, né, já não tem, vai ter os filhos para cuidar. Mas imagina, quem que vai cuidar de nós quando a gente for mais velho? Se a gente não tiver um filho, se a gente não tiver um familiar, que é a realidade que a gente está migrando. Aí isso já está sendo discutido, porque você vai ter que ter instituições de cuidado, você vai ter que ter cuidadores ali, profissionais para cuidar dessas pessoas no âmbito da saúde pública, que é um outro problema, né? Que vai se apresentar. Esse problema, ele vai, assim, a estimativa dele é que ele se agrave muito por volta aí entre 2040 e 2060, né? Então, veja, é algo que a gente tem que pensar. A gente não pensa no processo de envelhecimento. A gente não planeja o processo de envelhecimento. Simplesmente a gente não quer pensar sobre isso, que a nossa cultura, ela foi baseada em evitar pensar nisso, né? Não vamos pensar em envelhecimento se não dá azar, né? Ele vai chegar mais rápido. Não, a gente precisa realmente mudar essa cultura, precisa pensar nisso, porque envelhecer é uma dádiva, né? A gente quer envelhecer, mas a gente vai envelhecer em que mundo, em que estrutura, né, que vai ser ofertada para nós, para essa geração que está envelhecendo, né? E aí, veja, já pararam para pensar que a grande maioria das pessoas pressupõe que o envelhecimento é doença e, por regra, sempre envolve fragilidade e dependência física e, por vezes, mental? Ou seja, alguém passa a decidir tudo por mim? E isso é a grande verdade. A gente sempre tem essa noção de que a pessoa idosa, ela é frágil, ela é vulnerável, muitas vezes lá, se tem um neto, né, uma criancinha, você não vai, muitas vezes, entregar na mão do avô, da avó, porque existe o medo que deixe cair a criança, e muitas vezes pode acontecer mesmo, né? Mas a gente está mudando isso, gente. A gente está entrando numa outra fase desse processo, onde o capital de saúde tem aumentado bastante, e com isso a nossa longevidade, né? E hoje a gente tem a possibilidade de viver mais com qualidade. E aí, assim, o que você vai fazer na segunda metade da sua vida? Passou 40 anos, já aqui, dos 40 aos 80, ou dos 60 aos 80, 60 aos 90, tem muita coisa para fazer ainda, né? Sem deixar que a fragilidade tome conta daquela pessoa, né? Não precisa ser assim. E aí tem, obviamente, se você pegar a literatura científica, tem pesquisadores, né, de instituições renomadas como a Harvard e outras instituições, que tem um lobby da indústria farmacêutica tão enorme, ganham muito dinheiro em cima disso, propondo, né, terapias anti-envelhecimento para retardar o efeito do tempo, né, ou mesmo para suspender o efeito do tempo. Então essa é uma indústria a indústria do anti-aging é uma indústria muito forte. E lógico, né, muito por questões estéticas, né? E aí você tem esse, muito interessante, né, se puderem ler esse livro,
Tempo de Vida, né, esse geneticista David Sinclair investiga a causa do envelhecimento há mais de 2 décadas e diz que sua pesquisa mostra ser possível não só retardar esse processo, como revertê-lo. Mas essa afirmação dele, que é uma afirmação muito contundente, vamos dizer assim, ela não cai muito bem para alguns setores, né, de pesquisadores que estudam o processo de envelhecimento, né? Porque o envelhecimento em si, pessoal, ele é uma fase da nossa vida, né? Ele não é uma doença que você precisa curar, né? O que está por trás dessa afirmação aqui são interesses, né? Muitas vezes associados com a indústria, interesses políticos, né? Eu posso falar isso porque eu participei de um grupo, né? De pessoas que na verdade, o que aconteceu, né? Foi o ano de 2022, o mês de 2022. A Organização Mundial da Saúde, ela ia dar um CID para a velhice, dizendo que velhice era uma doença. E por que ela ia fazer isso? Porque houve um médico que deu um atestado de óbito para um príncipe, né? Não lembro agora o nome do príncipe, morreu recentemente, acho que Príncipe Albert, não sei, que ele morreu, e aí falou, olha, ele morreu de velhice. E aí se gerou uma discussão e tal, e isso chegou na OMS com o lobby desses pesquisadores aí que estão lá, porque a OMS é uma instituição política também, de uma política muito forte, para o bem ou para o mal, e aí queriam transformar isso num CID, né? Porque se você transforma isso num CID, que é uma doença, veja só o impacto que isso pode ter numa cadeia de serviços, uma cadeia de coisas, né, associados com isso, na indústria farmacêutica, na previdência, né? E hoje, gente, só para você ter uma ideia, tem plano de saúde que já não aceita pessoas com 60 ou mais anos. Olha só que absurdo. Dependendo da idade que você tem, nenhum plano de saúde vai te aceitar mais. Olha só que absurdo isso. Né? Então, veja, a gente tem que realmente tratar com muito cuidado essa questão do envelhecimento, porque dependendo do tom que você dá para isso, pode gerar uma mudança extremamente drástica, existe uma queda de braço aqui, entre aqueles que falam do envelhecimento como um processo, que acreditam que o envelhecimento é um processo, e aqueles que é uma doença que vai ser curada, mas que tem toda uma indústria que banca tudo isso, né? Mas isso é uma outra discussão, né? Mas aí eu queria chegar justamente nesse ponto, né? O que é o envelhecimento ativo? A maioria das pessoas, né, vai achar que envelhecimento ativo é ser apenas fisicamente ativo. A OMS lá atrás, no campo da saúde pública, uma definição bastante interessante, que significa o seguinte: aperfeiçoamento das oportunidades de saúde, participação e segurança, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida à medida que as pessoas ficam mais velhas. Ou seja, não envolve apenas o aspecto físico. Então, veja, quando a gente pensa em envelhecimento, a gente tem que pensar de forma multifatorial. A atividade física é apenas um dos aspectos. Então, como uma imagem vale mais do que 1000 palavras, nós temos aqui, um fisiculturista, né, americano, Bill Burr, né, que saiu fotos de livro aqui, aos 20 anos, aos 73 anos, né, parecia que está até melhor aos 73 anos, né, faleceu no ano de 2022, na mesma cidade de nascimento, né, aos 91 anos, e aí a gente entra naquela discussão, né, novamente, né, o exercício como elixir da longa vida, como a fonte da juventude, mas não é isso, né, o exercício como algo que vai te proporcionar bem-estar físico e mental de longo prazo, para que você tenha uma passagem digna e uma passagem sem depender de pessoas, que cada vez mais a gente vai precisar disso, porque no futuro a gente não vai ter, já falei para vocês, a gente não vai ter cuidadores para cuidar de todas as pessoas, dada a quantidade de pessoas, né, com 60 ou mais anos. Então a gente vai ter que pensar pessoas idosas, daquelas muito, muito idosas, né, na verdade. E a gente pode, como eu mencionei em umas perguntas que o Ramon fez, se eu não me engano, o atleta master como um modelo bem-sucedido de envelhecimento ativo, que
que é o que a gente tem estudado, né? Aquele sujeito que consegue envelhecer fazendo atividade física no decorrer de toda a sua jornada, seja por ser um entusiasta, seja por ser um atleta, de fato, a gente tem observado que em idades mais avançadas eles chegam com níveis de capacidade funcional e bem-estar físico, mental e emocional muito melhor e com independência e autonomia do que pessoas de mesma faixa etária que não fizeram o mesmo modelo. Mas quando a gente fala de envelhecimento ativo, vocês têm que olhar, né, essa outra dimensão que eu falei para vocês. Então essa foto, por exemplo, mostra, obviamente, uma senhora que ela era uma ginasta, né, que fazia ginástica artística, naquela época chamada ginástica olímpica, né, e ela envelheceu fazendo e faz alguns movimentos ainda que nem os jovens conseguem fazer. Vamos ver, quero um palpite de vocês. Que faixa etária aí que vocês acham que é essa corrida de atleta master? É uma corrida aqui de Campeonato Mundial de Atletismo Master. Qual faixa etária vocês acham que é essa competição? 75 a 80. 80 a 90? 80 a 85. 85 competindo, né? Os 100 metros rasos. Quem vocês acham que é o mais velho? O de preto. O de preto. De preto? Não, é esse aqui, ó. É o da pontinha aqui, ó. Pela massa muscular, você vê aqui, ó. Pela massa muscular. E aí o interessante nessa faixa etária é o seguinte, para você observar. Tem um documentário muito interessante, né, da Sport TV, que é dividido em duas partes. Antigamente no YouTube tinha as duas partes, agora acho que uma parte saiu do ar. Eu até tinha, mas aí eu acabei perdendo aqui numa formatação do computador. Mas mostrava justamente o seguinte, né? O dia a dia dessas pessoas, o porquê elas se vincularam ao esporte, né? Desde da casa delas, né? Como que era a convivência com o cônjuge. Às vezes o cônjuge tinha falecido, o esporte era uma forma de continuar seguindo adiante, né? E aí, de fato, essas pessoas na casa delas, né, sendo a pessoa mais velha, eram as pessoas que muitas vezes faziam todas as atividades da casa, tinham mais independência, mais autonomia. E o interessante é o seguinte, né, nos campeonatos de atletismo master, quando você pega essa que é dividida de 5 em 5 anos, dos 80 e 85, muito dificilmente uma pessoa que está saindo da categoria ganha uma medalha, é muito difícil. Porque é uma diferença muito grande de desempenho, né? Então, geralmente, quem entra, né, 80, ganha, quem sai não ganha, né? Justamente porque há 5 anos, né, eles vão se encontrando ali, já é uma perda já grande, né? E é visível isso, né? Eles têm essa consciência. E agora essa aqui, vamos ver. Qual vocês acham que faixa etária? 75 a 80. Quase. 70 a 75 anos. Quase se acertou. Mas veja, altíssimo, né? Que você fala assim, nossa, eu já tive oportunidade no começo da carreira, né? Eu participei de alguns. A gente fazia, né? Algumas competições assim para fazer cronometragem, né, de atletas masters, mas nossa, era incrível ali você ver o desempenho dos 40 anos, né, que você começa a ter um aparecimento aqui de algumas alterações de envelhecimento começam a ficar perceptíveis, né, mas você viu o desempenho, né, daquelas pessoas, é um desempenho assim fenomenal, na verdade. Bom, e aí quando a gente fala do envelhecimento ativo, gente, na perspectiva da OMS, e é dessa forma que eu tenho estudado hoje, então, não só a atividade física, para mim, é um marcador, né? É estudado também determinantes econômicos, acesso a serviços sociais de saúde, comportamento, determinantes pessoais, o ambiente, a questão do gênero, da cultura, tudo isso é importante quando a gente fala de envelhecimento bem-sucedido. Então, isso é importante de ser avaliado numa pesquisa de envelhecimento, né? Muitas vezes o parâmetro ali que você
importante. Então, a gente fez um trabalho, por exemplo, que a gente avaliou prática de diferentes modalidades de atividade física entre pessoas 60 a mais anos. O que a gente observou, que é um determinante bastante importante do nível de atividade física, é o nível social, né? Quem tem um nível social mais baixo faz menos atividade física nessa faixa etária. Nessa mesma faixa etária. Então, é muito interessante, porque aí você vê, você consegue ver, olha, melhorar eventualmente essa situação. E aí, veja, aí entra numa esfera bastante interessante também, né, do envelhecimento, que o envelhecimento, além de todos esses fatores de envelhecimento ativo da OMS, para ser bem sucedido, depende de onde eu nasci, ou seja, da interação com a cidade. Aí a gente entra num outro campo da saúde pública, que é a cidade amiga da pessoa idosa, né? Então, veja, cidade ou comunidade amiga da pessoa idosa. Então, cidade pensando em algo mais amplo e comunidade você pensando no bairro, por exemplo, né? Então, mencionou, né, de Goiás, mesmo de Vitória, em algumas localidades também, é do mesmo jeito. O que a pessoa precisa? Permanecer móvel, mas precisa de transporte para isso. Transporte de vários tipos. Seja o transporte ativo ou passivo. Hoje, para você ter uma cidade amiga das pessoas e da pessoa idosa em particular, permanecer móvel significa você proporcionar também transporte ativo. Ou seja, locais que as pessoas possam caminhar curtas distâncias em segurança para chegar no trabalho ou para chegar numa condução, ou seja, você vai ter uma cidade onde você tem vários pontos de comunicação, seja de transporte ativo, transporte passivo. Eu peguei uma bicicleta, com essa bicicleta eu vou deixar ela aqui. Alexia, não falei de você não. Alexia tá aqui. Eu peguei uma bicicleta, né? Cheguei num ponto onde eu tenho uma transporte e de lá eu fui para outro local e andei a pé. Ou seja, mas você fazer essas interconexões de forma segura para que a pessoa possa se mover e voltar para sua casa em segurança. Isso é uma cidade amiga. E a gente está anos-luz disso, na verdade, né? É uma cidade também que a pessoa permanecer independente, e para isso você tem que ter, né, espaço externo e edificações adaptadas, né, para essas pessoas, cada vez mais. Para permanecer saudável, você tem que ter suporte comunitário e acesso a serviços de saúde. Permanecer conectado, a gente está falando a questão de quebrar o isolamento, o distanciamento social, e com isso tem que ter comunicação e informação, né? Permanecer engajado, e aí, assim, participação política, participação cívica, oportunidade de trabalho remunerado ou voluntário para essa pessoa, é muito importante. Permanecer inclusivo, né? Ou seja, inclusão social das pessoas 60 a mais com diferentes demandas, com uma incapacidade física, com uma deficiência física, ou seja, com diferentes perfis. Permanecer sociável, ou seja, incentivar a participação social. Infelizmente, para a maioria das pessoas idosas, elas, assim como aí social crônico, muitas vezes, né? Tem que ser quebrado isso. E moradia, né? Isso a gente está falando uma interação saudável com a comunidade que se vive, né? E tudo isso melhora a saúde física. A comunidade, digamos assim, ideal. Mas a gente tem que resolver pontuais para cada uma dessas questões para que isso avance. Não vai avançar
enquanto pessoa e quanto profissional também. E aí, por que isso é importante? Né, numa comunidade que favoreça isso também, que dê acesso, você vai proporcionar mais autonomia para aquela pessoa para a realização das atividades da vida diária. E o que é a autonomia? É a habilidade de eu tomar uma decisão. Eu vou tomar uma decisão, olha, eu vou no mercado, tomei a decisão, mas aí aquela questão, mas eu consigo ir no mercado ou alguém precisa ir no mercado por mim? Mas aí, ó, eu tomo uma decisão pessoal, mas aí eu preciso ter a capacidade de, com as minhas regras próprias e preferências, tomar uma decisão, né? Que aqui, ó, você vê que nós temos pessoas com níveis de autonomia diferentes aqui, né? A autonomia mais baixa está associado com uma diminuição na capacidade de realizar as atividades da vida diária e, consequentemente, um nível de atividade física e aptidão física mais baixo. Então, veja, a gente quer o quê? Melhorar ou manter essa autonomia para também, com isso, ter mais independência. Então, a prática de atividade física também vai dar mais independência para as atividades da vida diária. Ou seja, eu tomei uma decisão e aí, como eu sou uma pessoa independente, eu tenho a capacidade de executar aquela função. Ah, eu vou ao banco. Ah, filho, preciso receber a aposentadoria. Ah, depois eu vou. Ah, hoje não dá. Ou seja, eu fiquei dependendo daquela pessoa porque a minha cabeça é o que muitas pessoas idosas falam. Nossa, meu cérebro responde, mas meu corpo não. Né? Essa é a fala, né? Então a gente precisa o quê? Manter a capacidade de executar as funções para realizar as atividades da vida diária, e isso envolve interagir com a comunidade. Né? Será que eu posso ir à feira, consigo carregar uma sacola pesada, consigo subir uma escada, consigo ir ao mercado, eu consigo, entendeu? Isso é executar as funções. Então, envelhecer com qualidade, a gente está falando disso, ó, é funcionalidade, né? Vamos colocar aí, os exercícios funcionais para a gente poder resolver os problemas da vida diária, né? Com autonomia e com independência. E aí, quando a gente fala em longevidade saudável, a gente está falando também em expectativa de vida saudável. Ou seja, fala, nossa, aquela pessoa chegou aos 100 anos. E geralmente quem chega aos 100 anos são aquelas pessoas que praticamente passaram uma vida inteira sem perceber o que é tomar remédio quase, o que é ter morbidade e o que é doença. Eu já tive a curiosidade, né, de conversar com essas pessoas, né? E aí essas pessoas que têm uma expectativa de vida saudável de longo prazo, você conversa com elas estão próximas dos 95, já conversei com uma pessoa já de 100 anos, eu falo assim, olha, basicamente na minha vida eu tive foi médico, fui algumas vezes no médico e também tive algumas gripes assim, mas nada demais. É engraçado que, e aí, inclusive essas pessoas têm universidades que estudam essas pessoas. Na USP tinha uma professora que ela estuda questões genéticas, né? É a Mariana Zatz, que ela tinha uma vertente da pesquisa dela lá, que ela estudava pessoas com 80 anos ou mais, ou familiares dessas pessoas que tinham um alto nível de saúde, de independência física, boa saúde mental, do ponto de vista genético, para ver se tinha algum marcador ali, né, e outras variáveis, por que aquelas pessoas estão em idades mais avançadas e estão com tanta independência, autonomia, comparado com outras pessoas, né? Ou seja, é um tempo que a pessoa não precisa de cuidados especiais, cuidadores, que é a pior coisa que pode acontecer para uma pessoa é perder a liberdade de fazer as coisas, né? Sem precisar de ajuda, né? E, consequentemente, isso perpassa pela... E aí eu quero trazer um exemplo bastante interessante. O King's College fez um estudo a respeito dos atletas masters, né? Então, estudou vários atletas masters sobre diferentes aspectos, né?
e nessa matéria, depois eu posso passar para vocês, que é da BBC Brasil, mostra essa senhora, que é a dona Irene Obeira, que ela continua competindo, hoje já tem 85 anos, né, mas medalhista do atletismo, recordes para faixa etária, e aí fala o seguinte, né, simboliza um grupo maior, cada vez maior de pessoas que estão no auge da forma física, mesmo em idades avançadas. E essa pesquisa do King's College, que foi conduzida por um professor, Harridge, o sobrenome dele é Harridge, é bem renomado. Eu até conversei com ele uma vez por e-mail, né, a respeito de um artigo. E nessa matéria, esse estudo dele, né, ele coloca o seguinte, que essas pessoas, a gente trata essas pessoas, né, o Globo Repórter, nossa, esse atleta de 100 anos, tem um indiano, né, antigamente ele tinha um indiano de 100 anos que ele completava maratonas, né, ele começou a fazer maratona a partir dos 80 anos, depois que ele perdeu um filho, começou a fazer maratonas e a última maratona dele foi aos 102 anos de idade, já faz algum tempo isso. E esse estudo chegou à conclusão seguinte, que essas pessoas simplesmente são o que elas deveriam ser. Veja só que frase forte. Essas pessoas são simplesmente o que elas deveriam ser. Quando esse estudo chegou a essa conclusão, o que ele está nos dizendo? As pessoas tendo a oportunidade, essas pessoas, não é que essas pessoas são diferentes das outras. O fato de elas terem a oportunidade, elas conseguiram chegar nos limites do organismo dela e manter a saúde dela de longo prazo. Simplesmente isso. Então, o diferente é aquele que, não o que fez, é o que não fez, porque a gente precisa fazer a atividade física. E veja só como isso é interessante. A gente, nos estudos científicos, esse aqui é o grupo experimental aqui, ó, de atividade física, esse é o grupo controle. E, geralmente, o grupo controle é o grupo que não faz atividade física, correto? A gente tem isso em mente. Não, gente, o grupo controle é o grupo que tem mais predisposição para ter doenças que o grupo que fez atividade física. O grupo de atividade física moderada, que é aquele que tem menos possibilidade de ter doença, porque a atividade física moderada é o tratamento para não ter. É o que a gente precisa para regular bem a nossa genética. Precisa como se fosse escovar os dentes todo dia. Entendeu? Então, o diferente é o outro. Não é esse aqui que mostra que é diferente. Você percebe? Esse é o raciocínio, né? Que a literatura cada vez mais tem mostrado isso. Pois não? Pode perguntar? Boa tarde, professora. Eu sou a Fabíola. Tá dando para me ouvir direito? Tá dando sim. Eu tô com o som do computador, não tô sem foninho. Eu queria só complementar isso que o senhor está falando, porque, assim, todos os artigos que a gente lê, que mostra, assim, do idoso ativo, né, que viveu muito tempo, sempre mostra dos atletas, né, e a gente pensa, poxa, mas minha avózinha, minha mãezinha não vai, né, correr maratona, não vai participar dessas coisas. E aí eu queria trazer um exemplo, assim, do mortal comum. A minha mãe, ela tem 80 anos e ela entra nessa população ativa. O colega perguntou, você está falando de exercício físico ou de atividade física? Minha mãe tem 80 anos, ela trabalha no INSS até 1h da tarde, né, ela mora lá perto, ela vai a pé e volta a pé. À tarde, ela tem as clientes dela de massagem de muitos anos, e ela limpa a casa dela e recebe os filhos e as noras todo domingo. Mas assim, e ela não é esse público que faz maratona, que faz essas coisas loucas. Ela faz a musculação dela lá 2 vezes por semana e mantém a mente ativa. Então, assim, não é só a parte física. Minha mãe lê 2 livros por mês, né? Ela acha tempo para ler. E quando ela está sem livro, ela detesta ter que ficar sentada no tempo livre em frente à Netflix. Então, é só mesmo para trazer, porque a gente às vezes olha e fala assim, mas esse pessoal consegue chegar na longevidade porque eles são atletas da terceira idade. Mas o fato é que a própria atividade física faz isso. E eu trabalho de personal com idosos e, infelizmente, eu não posso ser personal da minha mãe hoje, mas já fui também, né? Eu só monto o treino dela. Uma coisa, assim, que eles reclamam muito, e eu queria trazer aqui para a gente ajudar a divulgar, é a infantilização do idoso. Várias vezes, eu fazendo atividade na praça com as minhas idosas, ou na musculação, chega a gente e fala, nossa, que gracinha, você está fazendo caminhadinha.
Posso bater uma fotinha sua para mostrar para minha filha? Eles têm horror a isso. Exatamente. Então, assim, esse é só você pedindo uma ajuda para o pessoal, porque eu falo para ela, gente, se vocês não falarem que vocês não gostam, as pessoas não vão saber. Então, esse seria trazer que o mortal comum, o idoso comum como a gente, se tiver uma vida ativa, intelectual e normal, eles conseguem chegar numa longevidade. Minha mãe está com 80 anos, ela não tem nenhum problema de saúde, graças a Deus. E pedir o socorro dos colegas para divulgar, para parar de infantilizar os idosos que eles detestam. E são dois pontos interessantes que você trouxe, né? Inclusive nos grupos lá faço parte de um grupo chamado Velhice Cidadãs, né, que tem vários profissionais renomados aí do Brasil, inclusive da área da geriatria, gerontologia, que participam desses fóruns aí, e uma das falas é justamente essa infantilização, né, do diminutivo, né, aí aquela coisa, aí tem a questão dos nomes também. Você pergunta, você que é da melhor idade, eles falam, por acaso existe a ruim? Né? Então, ele tem certos termos assim que ficaram pejorativos, né? E realmente um deles é essa questão do diminutivo mesmo, né? Tratar o idoso como um bibelô, frágil, né? Ele tem que respeitar as particularidades de cada um, independente da faixa etária, né? Basicamente é isso, né? Hoje uma coisa, inclusive, que mudou também, né? Não sei se vocês repararam, né? A plaquinha do 60 a mais, não é mais aquela plaquinha do idoso com a mão nas costas, curvado, né? Não sei se vocês já repararam isso também. Já na grande maioria dos locais, é uma placa escrito 60 a mais, né? Aquele direito que o idoso tem de algumas... de banco, outras de poder... isso já mudou também. E essa questão que você trouxe de não ser um atleta, né? Então... de fato, né, o modelo, né, que você colocou aí da sua mãe, beiraria um modelo ideal, na verdade, quase, né, de envelhecimento ativo e saudável, né, uma pessoa que tem atividade mental, né, bastante relevante, atividade física também bastante relevante, seja laboral, atividade física, esse basicamente seria um modelo quase que ideal para o envelhecimento ativo e saudável, né? Além da boa convivência, né? Essa questão de ter essa convivência com as pessoas, que também é algo muito importante, né? Não ficar isolado socialmente. Mas é interessante a sua fala, né? Foi bem interessante. E aí, gente, como eu estava falando assim, essa questão de falar do atleta, né? É porque é o que chama mais atenção, né? Então, mas, no fundo, essas pessoas que são trazidas como exemplo do atleta idoso, que basicamente é o que compete, né? Porque aqui é justamente esse modelo, né? Que eles têm, né? Que a colega acabou de falar agora, né? Do mesmo jeito que eles são ativos fisicamente, participam das competições, essa atividade ela se transcende para o dia a dia deles, né? Do ponto de vista mental, do ponto de vista físico, do ponto de vista de trabalho. Então, você vai observar que é uma história muito parecida que ela trouxe da mãe dela, né? Bastante parecida com isso. Bom, e aí se a gente pegar o desempenho físico e funcional, que eu gosto de trazer alguns conceitos, né? Então, o que o idoso faz no seu dia a dia, né? E mais uma vez a gente traz a imagem, né? Que vale mais que 1000 palavras, né? Então, foi muito interessante aqui na Olimpíada de Pequim, né? Um dos exemplos, né, do garoto propaganda foi esse idoso de 70 anos, né, que um ex-ginasta, né, que é sempre aquela coisa de comparar, né, o jovem com a pessoa idosa, né, puxa, só porque o fato de ser idoso eu não consigo fazer certas atividades, né, então aquela coisa, em algum momento eu posso fazer inclusive melhor do que um jovem, né, a juventude está na mente, né, e aí a gente entra na questão daquelas questões, né, do que é atividade física, exercício físico, treinamento físico, né, que é o que a gente estava conversando agora dos conceitos, né. Obviamente, quando a gente fala do ponto de vista da saúde pública, né, a gente fala da atividade física de uma maneira mais ampla e global, né, gastar calorias, quebrar o tempo dos hábitos sedentários e tudo mais, né, então, que é uma coisa do ponto de vista da saúde pública. A gente tem observado, né, que o envelhecimento, infelizmente, os níveis de atividade física, eles diminuem de uma maneira bastante drástica, né, então a gente tem que
tentar mudar isso com políticas públicas, né? Pensar também essa associação de atividade física com envelhecimento, o que é prioridade na minha vida, né? Então, a prioridade, se a gente perguntar para o jovem e para a pessoa idosa, muitas vezes a diferença é a questão da estética com a saúde, né? Então, a pessoa idosa, na maioria das vezes, ela vai procurar uma atividade física por questões de saúde, mas, infelizmente, quando perdeu a saúde, que esse é um ponto importante também, né? Então, o jovem fica focado naquela questão da estética e a pessoa mais velha, muitas vezes, vai procurar, infelizmente, quando, né, perdeu o controle e a doença, a morbidade se instalou, né? Então, por isso que a gente precisa justamente deixar a nossa veia, né, da promoção, educação em saúde mais forte para a gente promover que a atividade física realmente ela é importante, ela é um tratamento, né, para quem está envelhecer, né, se não deu para evitar a doença, pelo menos para melhorar aquela condição, né, com a prática de atividade física. A atividade física, né, como a gente já está falando bastante a respeito disso, basicamente ela é tratamento para a grande maioria das doenças, né? Poucas vezes a atividade física vai ter um efeito ruim no organismo, a não ser quando você faz a atividade física de uma maneira exagerada, então aquela pessoa, né, que faz atividade física, por exemplo, um corredor, né? Você corre, exagera e de repente tem uma artrose de joelho. Às vezes tem uma artrose de joelho a ponto de foi tanto exercício que desgastou aquela articulação a ponto de causar uma limitação e ter que substituir, fazer uma artroplastia. É um dos efeitos negativos que muitas vezes a prática exagerada de um esporte, por exemplo, pode fazer, isso associado inclusive com o envelhecimento, né? Mas é uma das poucas coisas. Se você fizer uma atividade física moderada, basicamente você vai atuar na prevenção de uma série de doenças, vai somar o tratamento medicamentoso, às vezes vai evitar de tomar remédio ou diminuir a quantidade de remédios, né? Que é um problema bastante importante quando a gente fala de envelhecimento, né? A questão da polifarmácia da pessoa idosa, então a gente envelhece, né, e passa a tomar cada vez mais remédios, e aí a gente entrou também numa era, né, da indústria farmacêutica, que muitas vezes o próprio médico, né, ele vai te dar uma medicação que você muitas vezes nem precisa tomar, mais preventivo, mas será que esse preventivo não poderia ser feito com a dieta e com a atividade física? Né, muitas vezes poderia, né, ao invés de tomar o remédio, mas tomar o remédio é o mais fácil, né? Então, assim, é muito mais fácil falar para tomar um remédio do que você mudar o hábito, né? Você instituir a atividade física, você instituir a nutrição, melhorar os aspectos nutricionais, né? A aptidão física, né? Que é o que a gente está sempre visando melhorar durante o processo de envelhecimento, né? Isso é algo bastante importante. Aqueles atributos, né? Que a gente está falando que a gente precisa manter e melhorar na medida que vai passando o processo de envelhecimento. Então, a gente tem que manter a nossa saúde cardiovascular, a gente tem que manter a nossa força, potência e resistência musculares, a gente tem que manter a nossa composição corporal, a nossa massa magra, a nossa flexibilidade. Para a pessoa idosa, a gente pode fazer um balãozinho, inclusive aqui, treinar o equilíbrio e o controle postural. Então, se você pegar as recomendações do Colégio Americano de Medicina do Esporte, quando a gente fala da população idosa, dos 60 a mais, além da aptidão aeróbia, muscular, da composição corporal e da flexibilidade, trabalhar exercícios de equilíbrio e controle postural, justamente para atuar na prevenção das quedas. Então, isso é um aspecto bastante importante. Se incluir no programa de treinamento, como um requisito desse programa também, né? Esse tipo de exercício. E quando a gente fala sob o olhar da aptidão física e qualidade de vida da pessoa idosa, pensando nesses atributos aí, no olhar do envelhecimento, aqui a gente mostra a questão, o quanto que a capacidade funcional vai ser
pelas atividades da vida diária, vão ser influenciadas por essas variáveis que eu mencionei para vocês. Isso do ponto de vista do desempenho, de limitação ou de capacidade, incapacidade física. Então, quando a gente pega aqueles mesmos parâmetros físicos, força e resistência muscular, mas para que eu vou fazer isso? Para realizar alguma função no meu dia a dia. Por exemplo, eu andar, ter resistência muscular para ir da padaria até a minha casa. Por quê? Qual que é o objetivo disso? Eu estou fazendo, me cuidando, estou resolvendo os meus problemas do dia a dia, né? Ou se não, eu tenho uma resistência aeróbia, né? Resistência aeróbia para eu poder subir e mais força muscular também para eu subir degraus da minha casa com mais segurança, sentindo menos impacto, né, no meu sistema cardiovascular, né? Então, quando a gente fala desses parâmetros da aptidão física no olhar da pessoa idosa, a gente está falando aí para executar as funções do dia a dia e realizar objetivos pessoais com alto desempenho físico, baixa alimentação funcional e baixa incapacidade física. É disso que a gente está falando, né? Então, é isso que é importante. Quando a gente fala também da saúde, né, a gente tem essa definição clássica da OMS, né, estado de mais completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças, mas quando a gente fala do envelhecimento, a gente tem que olhar sob a ótica do envelhecimento ativo. Ou seja, não adianta eu falar só de atividade física, eu tenho de falar de acesso à alimentação, habitação, educação, né? Os estudos já mostram, né? Os estudos mostram que quem tem um nível educacional mais baixo, quem tem um nível social mais baixo, em geral, faz menos atividade física. Por quê? Porque muitas vezes não tem oportunidade ou também por falta de conhecimento. Então, isso é muito importante também, né? Aí nós temos os determinantes da saúde também. Então, lembra da genética que eu falei anteriormente? A genética influencia no processo de envelhecimento, claro. Mas nós temos lá circunstâncias sociais, o ambiente, os cuidados médicos, o comportamento e estilo de vida vão influenciar em 40% aí, né, a saúde durante o meu processo de envelhecimento, né? E para a gente resumir de uma maneira geral, né, trazer para a ótica do que seria a saúde durante o processo de envelhecimento e, consequentemente, o quanto isso ia repercutir no nível de qualidade de vida, a gente tem que pensar o seguinte, né? A saúde, enquanto a gente envelhece, a gente tem que pensar em manter a nossa funcionalidade global, ou seja, nossa capacidade de funcionar sozinho ou de gerir a própria vida e cuidar de si mesmo. Isso tem associação com o quê? Com a nossa autonomia, a nossa capacidade de decisão, ou seja, capacidade individual de ter comando sobre as próprias ações e seguir e viver sob as próprias regras. Isso também tem associação com a nossa independência, ou seja, a capacidade de realizar algo com os próprios meios, executar, né? A autonomia tem associação com a nossa cognição, ou seja, a capacidade mental que nós temos de compreender, resolver os problemas, a memória, né, resolver as questões do cotidiano. A autonomia também está relacionada com o nosso estado de humor, ou seja, aquilo que eu falei para vocês. Não adianta eu falar em atividade física se a pessoa tem uma motivação baixa. Então, tenho que melhorar o meu estado de humor. Ou seja, motivação necessária para realizar as atividades e interagir socialmente, né? A independência, por outro lado, tem associação com nossa mobilidade física, né? A capacidade de se deslocar e de interagir e manipular o meio. A mobilidade, por sua vez, está associada com o quê? A qualidade da nossa marcha, da nossa postura, a nossa capacidade de alcance, de preensão, a nossa capacidade aeróbia, o nosso controle esfincteriano, né? Muitas vezes, né? Porque a gente fala do músculo esquelético, mas músculo liso para a pessoa idosa é importante também. Muitas pessoas idosas não saem de casa, muitas vezes porque perderam o controle do esfíncter urinário. Urina nas calças, não sai de casa,
E aí é difícil você falar isso, né? Aí a independência está também associada com a nossa capacidade de comunicação, ou seja, capacidade de estabelecer relacionamento produtivo com o meio. E isso associado com nossos sentidos, a visão, com a audição, com o olfato, com a nossa fala. E a gente sabe que o envelhecimento a gente perde, né, a acuidade visual, perde a capacidade auditiva, e isso muda, né, a capacidade de se relacionar com o meio ambiente também. Né? Então tem que pensar numa série de fatores aí. Então, só para a gente finalizar aqui, gente, envelhecer é uma conquista, é uma dádiva, é possível vencer a jornada com autonomia e independência e nos limites de cada um. No entanto, num país como o Brasil, é um privilégio negado a muitos. Então, essa era a cena que a gente gostaria de ver, né, no nosso país. Infelizmente, o que a gente observa muitas vezes, né, é cada vez mais pessoas idosas em situações de vulnerabilidade. Isso só vai aumentar, a gente vai ver cada vez mais pessoas mais velhas em condições de vulnerabilidade nas ruas, por exemplo, cada vez mais se nada for feito, né? A gente está num caminho muito ruim, né? Não, em todos os locais do Brasil, né? Uns mais, outros menos que outros, né? E só para a gente refletir, né? E finalizar, envelhecer é um processo extraordinário onde você se torna a pessoa que sempre deveria ter sido, né? Então é isso que eu queria falar para vocês. Isso aqui é só agradecer a oportunidade. Então aqui alguns dos nossos parceiros, né, que eu tenho feito trabalhos, então a UFES, a Moveja, a Walking Futebol, que a gente está trabalhando, um parceiro forte nosso, que a gente está trabalhando futebol adaptado agora para a terceira idade. A gente tem um polo aqui no ProF, né, da Serra, né, estamos trabalhando, a gente trabalha o esporte, não só o esporte em si, mas o esporte como um pano de fundo para trabalhar as questões do envelhecimento ativo, entendeu? Então, veja, essa semana, por exemplo, eu fui lá no nosso polo, né, da Serra, né, que a gente está estabelecendo esse polo da prática desse esporte lá. Então, fui dar uma palestra sobre câncer de próstata e atividade física, e aí depois a palestra, foi rápida, na verdade, teve a prática do esporte. Então, isso aí que é envelhecimento ativo. Você oferta o esporte, faz alguma ação de promoção e educação em saúde, entendeu? Isso aí e paulatinamente, se a gente for fazendo isso, a gente vai conseguindo mudar uma série de questões aí associados, né, com o processo de envelhecimento, tá bom? Então, é isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigado aí pela atenção. E estou disponível aí para responder qualquer pergunta, e quem quiser entrar em contato, se puder entrar no nosso canal no YouTube, lá tem a playlist de envelhecimento, a playlist de primeiros socorros e outras coisas mais, né? Uma playlist só de profissionais de envelhecimento, que eu entrevisto também, e é isso. Ok, obrigado, Rodrigo, excepcional aula, muito obrigado aí por disponibilizar e partilhar o seu tempo e conhecimento com os estudantes dos nossos programas de pós-graduação, ok? Eu vou mandar para vocês, via o SIGA, o endereço certinho, né, do canal do professor Rodrigo, também o login, né, agora me atrapalhei, o nome dele no Instagram, para vocês seguirem o professor, né, e tem um site aí que ele já disponibilizou para vocês. Vamos lá, dúvidas para o Rodrigo? Não? Ô, Rodrigo, explica para eles direitinho o que é o SOI, o que é o ProF, porque aqui, como em Goiânia não tem esse tipo de atendimento, de repente eu acho que eles não entenderam, quando você falou do SOI, do Léo e do ProF agora no final. Então, tanto o SOI, que é o Serviço de Orientação e Exercício, quanto o ProF, Programa de Orientação em Educação Física, são programas, eu não trabalho lá, mas acaba que os profissionais vêm na UFES, né, para muitas vezes procurar para fazer mestrado, doutorado, né, então acaba que quando a gente vai fazer os trabalhos com a pessoa idosa, a gente faz em parceria, né, então são programas, assim, de atividade física, né, vinculados ao Sistema Único de Saúde,
programas modelo, né? Inclusive o SOI é um modelo que foi, digamos assim, usado como modelo em outras cidades brasileiras, né? E aí, basicamente, são programas que trabalham a atividade física do ponto de vista da saúde pública com os pacientes do Sistema Único de Saúde, né? Então, eles fazem as consultas, o acompanhamento lá e são, muitas vezes, encaminhados para esses programas de atendimento. São muito bons mesmo, né? Tem profissionais bastante comprometidos, mas é aquela coisa, né? Assim, muitas vezes o que falta são mais profissionais, são poucos profissionais para atender a demanda tão grande, né? Mas o pessoal trabalha muito bem, pelo menos os que eu conheço, assim, muito bem gestado. O que falta é aquela coisa que a gente estava conversando aqui, é investir em mais profissionais, para ter mais profissionais para atender muito mais pessoas, né? Então, por exemplo, o Walking Football, né, que a gente começou lá, já tem uns 3 meses, né? A gente tem uma profissional que consegue ofertar uma vez por semana, mas tem uma lista de espera enorme lá, só que não consegue atender todo mundo, entendeu? Infelizmente, né? Mas aí a gente tem uma expectativa aí, porque com a parceria, né, com a Walking Football Brasil, de trazer, de conseguir algum financiamento para ampliar essa possibilidade, né? Professor, só te perguntar, os idosos que procuram, né, esses programas aí para fazer as atividades físicas, são idosos que tiveram uma juventude, assim, que eles eram ativos, ou eles começaram agora? Porque geralmente na terceira idade, assim, quando mais velho, você procura atividade física se você fez, né? Ou lá não tem isso? Tem gente lá que nunca fez nada e foi procurar? São vários perfis, né? Mas, em geral, são pacientes que foram encaminhados, na verdade, né? Assim, a maioria é encaminhado do SUS para fazer o programa por questões de saúde, né, e tal. E aí tem, assim, pessoas, assim, assim, a gente sempre fica sabendo das histórias, né? Ontem mesmo eu estava falando do câncer de próstata lá, nível alto, sim, pessoas com histórias bem inspiradoras do ponto de vista de superação, né? Então, tem uma pessoa lá que, né, você nunca imagina, na verdade, né? Então, lá no programa lá, maratonista, faz esporte, faz vôlei, né? Você vê bem atlético, né? Mas ontem, por exemplo, esse senhor dividiu, falou, nossa, quando eu falei do câncer de próstata, né, não sou especialista nisso, mas falando sobre o viés do exercício, né? Ele falou, eu já tive câncer de pâncreas, eu já tive isso, já tive aquilo, mas é o mais ativo ali, né? Em termos, e aí, ou seja, tem casos assim, muitas vezes que a doença foi o catalisador, né? Muitas vezes, né? Mas é mais esse perfil. Professor, esse SOI, ele é do município ou ele é do estado? Ou é da faculdade? Eu não compreendi isso. Só ele é do município, ele não é da faculdade, né? Ele é a atenção primária, da atenção primária? Atenção, isso. Eles entram via atenção primária e são encaminhados para... A gente já fez... Na verdade, eu não entendo todas as nuances do SOI. Eu tenho uma palestra lá no meu... Vou até postar aqui para vocês. Que o Leonardo fez... Eu vou pegar aqui rapidinho. Mas o SOI, eu morei lá na Vitória, que eu fiz pós-doc com o Rodrigo, SOI é o Serviço de Orientação ao Exercício. E aí tem alguns bairros da cidade de Vitória e tem uma estrutura, como se fosse uma casinha, né? E aí dentro dessa estrutura tem os materiais para fazer atividade física, né? Colchonete, os pesos, os bastões, né? Caneleira. E os profissionais do SOI, eles oferecem diversas modalidades de atividade física e as pessoas, né? A população, ela vai lá e se inscreve. Então, naqueles SOIs que são localizados nas praias de Vitória, por exemplo, tem a possibilidade de fazer hidroginástica dentro do mar, percebe? Sim. Aí quando tem o vôlei de praia, aí quando é com pessoas idosas, é o vôlei de praia adaptado, né? Onde as pessoas, elas podem segurar a bola, né, e lançar, né? Enfim. São vários polos, na verdade, né? Você tem vários polos distribuídos ao longo da cidade
e aí Vitória mesmo, né? Os polos é tudo focado em Vitória. Aí você tem um PROEF, que você tem outros municípios, né? E aí, mas são serviços não vinculados à universidade, né? São serviços vinculados à prefeitura, não é governo, não, é prefeitura mesmo, prefeitura da cidade, né? Eu até coloquei assim, nada melhor para essa palestra do Leonardo Vieira, porque ele realmente entende tudo dessa questão do SOI, não só do SOI, mas do SUS, né? Então, se vocês se interessarem, vale muito a pena aí assistir eu fiz essa entrevista com ele, bem interessante para entender realmente a dinâmica, né, desse serviço, que é um serviço muito importante que deveria ser disseminado, né, em todo o Brasil. A gente estava falando na aula passada, professor, sobre o programa Academia da Saúde, né, que é um programa do governo federal. A gente abordou esse tema e acho que veio bem ao encontro, né, porque fala realmente sobre promoção de saúde, né, então a atividade física como um fator de promoção de saúde. Exatamente. Isso aí é muito interessante, porque isso é um movimento, né, esse SOI é um projeto que deve ser paralelo, né, que só do estado do Espírito Santo, no município, né, de Vitória, você falou, né, Cláudio? Sim. Então, eu acho que realmente é isso, né, porque se esse programa Academia da Saúde mesmo é um programa fantástico, né, em si, com toda a sua infraestrutura, possibilidade de promover não só atividade física, mas como saúde alimentar, prevenção de doenças inúmeras, né, um acompanhamento promovendo saúde. Eu acho que é isso, né. Agora tem tudo aquilo que a gente falou na aula passada também, né, de uma máfia toda, de um contexto todo que é criado, tolhendo esse movimento de prática de promoção de saúde, né, porque existem lá as indústrias farmacêuticas, né, e todas as outras influências que vão agir aí no sentido de que promover saúde não traz muito dinheiro, né, no popular, né? E, entretanto, depende do olhar, né? Porque promover a saúde, hoje, como você falou, nas academias a gente hoje já consegue ver um pouco mais de idosos, né? Mas quem são esses idosos que estão na academia? São idosos que têm um recurso financeiro maior, que tem condições de pagar, né, por um personal trainer, e não é a população no todo, que a população no todo está como você mostrou ali aquela imagem, né, a última, as pessoas muitas vezes sem os direitos básicos, né, e aí quando a gente olha para as ODS, né, da ONU e acha assim, puxa, é fantástico, né, uma cidade pensada para o idoso, uma cidade interativa, né, onde as pessoas conseguem ter qualidade de vida e saúde, a gente ainda está muito longe disso, mas eu acho que também é dever da gente, né, como você falou, essa cobrança, enquanto movimentos sociais mesmo, enquanto categorias mesmo, a gente cobrar, e se não há cobrança... Inclusive você falou uma coisa muito importante, né? Quando eu entrei nessa questão da cultura das startups, isso aí não sou eu que estou falando não, né? Isso aí são os empresários e os fundos de investimento que financiam essas startups, esses negócios, né? É muito focado em ODS, entendeu? Ou seja, por que eu estou falando isso? Porque cada vez mais você vai ter que... A atividade física ela vai estar vinculada a um ODS ali, ó. Que essa atividade física que eu estou propondo, né? A população pode ajudar a solucionar aquele determinado ODS. Aí isso atrai um investimento porque está vinculado àquilo, entendeu? Então, a gente precisa sair da caixinha no sentido assim, olha, deixar de enxergar a educação física, lógico, tem que ter o ganha-pão, né? Que é normal, né? Mas deixar de enxergar a educação física no contexto só da academia, né? E do personal training e para algo maior, entendeu? Porque se a gente não sair disso também, a gente tem uma concorrência muito grande de muita coisa, né? Em jogo hoje, né? Então,
estudando as questões da tecnologia também, com todos os dispositivos de mensuração, tudo que está disponível, né? Hoje você tem os aplicativos, as empresas investindo forte em substituir mesmo, né? Muitas vezes os profissionais, não que a gente vai ser, não é que a gente vai ser substituído, mas se a gente não se reinventar, a gente não vai ser mais relevante para executar aquela função, entendeu? Então, só você pegar assim, os aplicativos de empresas como Nike, Adidas, se você baixar no seu celular, ele já oferta o profissional, já oferta a nutrição, e aí, eu vou vender meu produto, entendeu? Então, a gente precisa realmente enxergar a educação física, né, a atividade física fora da caixinha. Quis fazer esse paralelo aí, porque você falou dos ODS, porque realmente é algo que é muito comentado, né? É onde estão os problemas a serem resolvidos, né? Exato. Eu trabalho na Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso, e quando nós fizemos uma vez uma apresentação até do programa Academia da Saúde, e tinha muitos políticos lá, assessores e tal, né, e a gente mostrando as viabilidades, né, na qualidade de vida, na melhora, até com as práticas integrativas, que era outro acesso, né, também para a Academia da Saúde. Mas o interessante foi quando a gente falou das ODS e tudo. Quando a gente falou que realmente chamou a atenção dos políticos, foi quando a gente falou que esse dinheiro pode vir, tem o dinheiro, existe uma verba, e que essa verba vem por emenda parlamentar. Quando eles viram a emenda parlamentar, o negócio agitou, né? Quer dizer, às vezes os políticos não estão lá muito para qualidade de vida, mas a emenda parlamentar mesmo. Então, não estão mesmo, na verdade, né? A visão desses caras aí, sei lá, eu não sei mais o que comentar sobre esses caras aí, para ser sincero. Eu, para mim, assim, se você estudar a história, desde do Senado romano até hoje, só atrapalhou, na verdade, né? Eu, né, não sei. E continua atrapalhando, na verdade, né? Que a visão é muito pobre, né? Você está falando ali, a pessoa nem está prestando atenção no que você está falando ali. Eu já fui em reunião com um político, assim, às vezes acompanhar assim, você está falando assim, o cara está olhando para o outro lado, ele não está nem olhando para o que você fala, né? Aí quando você fala alguma coisa que interessou para ele, tipo o que você falou ali, aí ele vai se interessar. Então, infelizmente, é aquela coisa, precisa de gente técnica. Problema técnico, né? Isso aí. Ok, então acho que tem mais alguma dúvida, gente? E não tendo, acho que a gente pode liberar o professor, né? Agradecer, Rodrigo, pela sua presença, participação. Eu que agradeço. Compartilhamento das informações, né? Muito relevante, a sua experiência aí dentro da área de envelhecimento, qualidade de vida, saúde e exercício físico. Muito obrigado, gente. Eu que agradeço a oportunidade aí de participar e contem comigo aí que precisar. E aí, abraçar a causa do envelhecimento, né? Que precisar, quiser em parcerias, a gente está aberto aí, conversa. Ok, eu coloquei a tarefa para vocês concluírem até quarta-feira da semana que vem dessa vez, tá? Dei um dia de presente para vocês, ok? Muito obrigado, gente, até a próxima semana, quinta-feira às 14 horas com o Diego Falcão. Tchau, gente. Obrigada, boa tarde. Professor Cláudio,